Boa noite, queridos irmãos. Nós estamos aqui novamente para fazer uma reflexão na Palavra de Deus, nosso devocional semanal nas quartas-feiras. Estamos chegando ao final dessa série de aconselhamento bíblico, onde nós temos olhado de forma devocional para vários temas nas Escrituras Sagradas que tem o propósito de nos ajudar e nos auxiliar a vivermos esses dias, especialmente todo esse ano de pandemia, onde muitas coisas se tornaram diferentes na nossa vida e muitos ajustes foram necessários e nós ainda nem sabemos como as coisas serão daqui para frente e como vai ser nossa caminhada, enfim, há muitas incertezas ainda no ar, mas todos esses assuntos que nós temos tratado aqui de forma devocional são para trazer ao nosso coração esperança, tranquilidade, paz e a certeza do cuidado, da proteção, da presença abençoadora do Senhor na vida dos seus filhos e da sua igreja. E nós vamos continuar então, hoje à noite nós estamos abordando o tema do descontentamento. E antes que nós voltemos a esse assunto, vamos orar para dar início aqui ao nosso devocional. Senhor Deus, muito obrigado pela oportunidade de compartilhar a Tua palavra com os meus irmãos e amigos que estão participando e assistindo esse vídeo. Eu peço a Tua bênção nesse nosso tempo de meditação na Tua palavra, que ela enche o nosso coração e a nossa mente, nos fortaleça, nos alegre, nos traga esperança e também especialmente nessa questão do descontentamento, que é uma dificuldade, um problema, um pecado que muitas vezes está presente nas nossas vidas. Ajuda que esses ensinos e instruções da Tua palavra possam serem aplicados aos nossos corações e possamos também viver contentes em toda e qualquer situação, como foi a experiência do apóstolo Paulo, como ele aprendeu isso do Senhor e como ele vivia assim na Tua presença. Que isso seja também a nossa experiência, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Muito bem, então na semana passada nós começamos a pensar um pouco sobre o problema do descontentamento. Nós estamos olhando para Filipenses capítulo 4 e ali o apóstolo Paulo diz que ele aprendeu o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Ele diz isso em Filipenses capítulo 4, versículo 12. O verdadeiro contentamento é algo que precisa ser aprendido. Paulo descobriu o segredo. Como nós podemos conseguir o mesmo contentamento que existia na vida de Paulo? Como alcançar o contentamento que Deus quer que todos os seus filhos experimentem? É isso que nós queremos começar a ver hoje. E hoje eu quero abordar com vocês o primeiro ponto. São 3 pontos, mas hoje vamos começar a ver o primeiro ponto. E esse primeiro ponto ele tem 5 subpontos. Então, primeiro ponto, nós aprendemos o verdadeiro contentamento pela meditação na palavra de Deus. Eu sei que vocês sabem, mas é sempre bom frisar que meditação não é a prática de esvaziar a mente e buscar um Deus interior, como muitas religiões orientais o fazem. Nós crentes, nós enchemos as nossas mentes com a palavra de Deus e nós buscamos o único Deus verdadeiro. Notem comigo o Salmo capítulo 1. Salmo capítulo 1. O salmista diz o seguinte, nos versículos 1 e 2. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. O homem feliz, ele é aquele que
medita continuamente na palavra de Deus. Certamente este homem feliz, aqui como diz o salmista, ele é também um homem contente. Sempre surgem as dificuldades em que devemos praticar o direcionamento dos nossos pensamentos e da nossa mente para as verdades que Deus revelou na sua santa palavra. E o autor da carta aos Hebreus, ele também demonstra este princípio. Abram comigo agora suas Bíblias lá em Hebreus, no capítulo 13. Hebreus 13, 5 e 6. Podemos, pois, dizer com confiança: o Senhor é o meu ajudador, não temerei. O que me pode fazer os homens? Quando nós enfrentamos a tentação de nos preocupar demais com o dinheiro e não nos contentar com a situação financeira que nós temos, o autor de Hebreus aqui nos estimula a meditarmos um pouco. E ele até fornece para nós alguns versículos para a nossa meditação. Ele escreve aí: nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Agora, essa é uma promessa que Deus deu a Josué. Venha comigo lá para o livro de Josué, no capítulo 1. Josué, capítulo 1, versículo 5. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. E aqui Deus está lembrando então a Josué que ele é o nosso verdadeiro provedor, que somente ele pode cuidar de nós. E o autor da carta aos Hebreus está aplicando essa verdade na vida dos seus leitores. É como se o autor da carta aos Hebreus estivesse dizendo: independentemente de nossa conta bancária ser gorda ou magra, quem nos sustenta é Deus. O segundo versículo aí de Hebreus, capítulo 13, voltando para lá, Hebreus, capítulo 13, o outro versículo que eu quero chamar a sua atenção é o versículo 6. Podemos, pois, dizer com confiança: o Senhor é o meu ajudador, não temerei. O que me podem fazer os homens? De onde o autor de Hebreus está tirando esta citação? Ele está tirando isso do Salmo 118. Agora venha comigo para o Salmo 118. Versículo 6. E aqui o salmista diz o seguinte: o Senhor está comigo, não temerei. O que me podem fazer os homens? Aqui nós temos uma resposta muito apropriada para as nossas mais variadas circunstâncias. E a resposta é a seguinte: o Senhor está comigo, não temerei. Se Deus prometeu cuidar de nós, nós não temos motivos para nos preocupar ou ter medo em relação ao dinheiro. Então nós começamos a aprender a estar contentes em toda e qualquer situação ao levarmos a sério a meditação na palavra de Deus. Então esse é o primeiro ponto. Nós aprendemos a estar contentes em toda e qualquer situação, meditando na palavra de Deus. Agora, enquanto nós meditamos na palavra de Deus, é importante, agora vem o subponto número 1, é importante meditarmos nas promessas de Deus. Quando as nossas mentes estiverem cheias e ocupadas com as promessas de Deus, são essas promessas que vão controlar os nossos pensamentos e as nossas respostas. Se nós tivermos em nossos corações as promessas de Deus, elas imediatamente virão à mente quando surgirem as dificuldades, as provações, os sofrimentos, e elas nos levarão a responder imediatamente de maneira bíblica. É muito triste que no mundo de hoje
a meditação da palavra de Deus seja praticamente uma arte perdida entre os crentes. Nós somos constantemente bombardeados e distraídos por tudo que está ao nosso redor. A velocidade da informação é, nos dias de hoje, algo espantoso. Se você souber investigar na internet, você vai encontrar excelentes sites de conteúdo teológico e bíblico. Existe hoje em português uma quantidade incontável de boa literatura evangélica, e eu sei do que eu estou falando, podem olhar aí a minha biblioteca. Praticamente as melhores obras teológicas que existem no inglês e material teológico que também existe no inglês, nós já temos isso também no português. Você pode participar, se você quiser e se você puder, todo mês de uma conferência. Seja ela missionária, teológica, conferência de família, conferência de aconselhamento bíblico, conferência de escatologia, etc, etc, etc. Você pode assistir excelentes pregadores na internet. Há diversas opções de seminários por todo o país. Você tem bíblias de estudo, as mais diversas possíveis. Atualmente devem existir mais de 50 bíblias de estudos em português. Isso quer dizer o seguinte: os crentes do Brasil, eles não têm desculpas para não serem mais conhecedores e praticantes das Escrituras Sagradas. Mas como já dizia o meu saudoso e querido e estimado professor Carlos Oswaldo Pinto, ele costumava dizer o seguinte: apesar de tudo isso, nunca houve antes uma geração de crentes tão ignorantes no conhecimento das Escrituras. Os crentes de hoje perderam o hábito de meditação, de estudo bíblico indutivo e constante. Eles se dão por satisfeitos com uma porção semanal das Escrituras que recebem na igreja, e eles pensam que com esta porção eles estão bem abastecidos para enfrentarem o resto da semana. Vamos ver alguns versículos agora. Venha comigo para o Salmo 39. Salmo 39, vamos ler os versículos 3 a 7. Meu coração ardia-me no peito, e enquanto eu meditava, o fogo aumentava. Então comecei a dizer: mostra-me, Senhor, o fim da minha vida e o número dos meus dias, para que eu saiba quão frágil sou. Deste aos meus dias o comprimento de um palmo. A duração da minha vida é nada diante de ti. De fato, o homem não passa de um sopro. Sim, cada um vai e volta como a sombra. Em vão se agita, amontoando riqueza, sem saber quem ficará com ela. Mas agora, Senhor, que hei de esperar? Minha esperança está em ti. Será que o nosso coração já ardeu dentro do nosso peito enquanto nós estávamos meditando? Outro texto aqui no livro de Salmos, agora no capítulo 63, Salmo 63, versículo 6. Salmo 63, versículo 6. Quando me deito, lembro-me de ti, penso em ti durante as vigílias da noite. A nossa alma pode ficar satisfeita. E o salmista diz aqui para a gente: em ti medito ou em ti penso durante as vigílias da noite. Quando nós perdemos o sono, será que nós ocupamos os nossos pensamentos com o Senhor? Agora vejam aqui o Salmo 77. Salmo 77, versículo 12. Meditarei em todas as tuas obras e considerarei todos os teus feitos. O que dizer sobre isso? Agora, Salmo 119, versículos 47 e 48. Tenho prazer nos teus mandamentos e os amo.
A ti levanto minhas mãos e medito nos teus decretos. E o que dizer acerca das promessas de Deus? Agora no livro de Josué, capítulo 21, Josué 21, versículo 45. Diz Josué: de todas as boas promessas do Senhor, a nação de Israel, nenhuma delas falhou. Todas se cumpriram. Assim como foi com Israel, também é conosco. Não vai ser diferente conosco. Todas as promessas de Deus não vão falhar, elas vão se cumprir. Novamente no Salmo 119, Salmo 119, versículos 160 a 162, a verdade é a essência da tua palavra, e todas as tuas justas ordenanças são eternas. Os poderosos perseguem-me sem motivo, mas é diante da tua palavra que o meu coração treme. Eu me regozijo na tua promessa como alguém que encontra grandes despojos. Aqueles que se regozijam nas promessas de Deus, eles não podem viverem vidas descontentes. Agora, segundo subponto, além de meditar nas promessas de Deus, nós precisamos também meditar no caráter de Deus. Nós precisamos investir tempo para pensarmos na fidelidade de Deus, em sua sabedoria, em sua justiça, em sua santidade, em sua bondade, em sua verdade, em seu amor, em seu poder, em sua soberania e majestade. Pensemos um pouco nas palavras do profeta Isaías. Isaías capítulo 40. Isaías 40. Vamos começar a leitura a partir do versículo 10. O soberano, o Senhor, vem com poder, com seu braço forte lhe governa, a sua recompensa com ele está e o seu galardão o acompanha. Como pastor ele cuida de seu rebanho, com o braço ajunta os cordeiros e os carrega no colo, conduz com cuidado as ovelhas que amamentam suas crias. Quem mediu as águas na concha da mão, ou com o palmo definiu os limites dos céus? Quem jamais calculou o peso da terra, ou pesou os montes na balança e as colinas nos seus pratos? Quem definiu limites para o Espírito do Senhor, ou o instruiu como seu conselheiro? A quem o Senhor consultou que pudesse esclarecê-lo e que lhe ensinasse a julgar com justiça? Quem lhe ensinou o conhecimento ou lhe apontou o caminho da sabedoria? Na verdade, as nações são como a gota que sobra do balde, para ele são como o pó que resta na balança, para ele as ilhas não passam de um grão de areia, nem as florestas do Líbano seriam suficientes para o fogo do altar, nem os animais de lá bastariam para o holocausto. Diante dele todas as nações são como nada, para ele são sem valor e menos que nada. Com quem vocês compararão Deus? Como poderão representá-lo? Com uma imagem que o artesão funde e que o ourives cobre de ouro, para a qual modela correntes de prata? Ou com o ídolo do pobre que pode apenas escolher um bom pedaço de madeira e procurar um marceneiro para fazer uma imagem que não caia? Será que vocês não sabem, nunca ouviram falar, não lhes contaram desde a antiguidade? Vocês não compreenderam como a terra foi fundada? Ele se assenta no seu trono acima da cúpula da terra, cujos habitantes são pequenos como gafanhotos. Ele estende os céus como um forro e os arma como uma tenda para neles habitar. Ele aniquila os príncipes e reduz a nada os juízes deste mundo. Mas eles são plantados ou semeados, mal eles são plantados ou semeados, mal lançam raízes na terra, Deus sopra sobre eles e eles murcham,
um redemoinho os leva como palha. Com quem vocês vão me comparar? Quem se assemelha a mim? Pergunta o santo. Ergam os olhos e olhem para as alturas. Quem criou tudo isso? Aquele que põe em marcha cada estrela do seu exército celestial e a todas chama pelo nome. Tão grande é o seu poder e tão imensa a sua força que nenhuma delas deixa de comparecer. Por que você reclama, ó Jacó, e por que se queixa, ó Israel? O Senhor não se interessa pela minha situação, o meu Deus não considera a minha causa. Será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. O Senhor governa com o seu braço forte, como um pastor ele cuida de seu rebanho, ele conduz com cuidado as suas ovelhas, ele se assenta no seu trono, ele estende os céus, ele aniquila os príncipes. A quem nós podemos comparar o nosso Deus? Ele é o Deus eterno, a sua sabedoria é insondável, ele fortalece o cansado, ele dá grande vigor ao que está sem força. Os que esperam nele renovam as suas forças, voam alto como as águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Então, meus queridos, nós precisamos investir tempo em conhecermos quem é o nosso grande Deus. Além disso, terceiro subponto, nós precisamos também meditar ou pensar sobre o nosso relacionamento com o Pai. Se estivermos constantemente pensando sobre o fato de que Deus nos ama demais para fazer qualquer coisa cruel conosco e que Ele é sábio demais para fazer qualquer tolice, certamente nós estaremos contentes. Deus tem a vida de todos os seus filhos na concha de sua mão. Lá no texto de Mateus, capítulo 6, nos versículos 25 a 34, ali nós vemos o Senhor aconselhando os seus discípulos a não ficarem ansiosos por coisa alguma, a não se preocuparem com o dia de amanhã, porque o nosso Pai Celeste sabe de tudo que nós precisamos. Eu acho que às vezes nós não entendemos que o nosso Pai Celestial sabe do que nós precisamos. Quarto subponto, nós precisamos meditar no fato de que Deus tem um propósito para tudo o que nos acontece. Deus está no controle de cada situação. Venha comigo agora para o Salmo 37. Salmo 37, versículos 23 e 24. O Senhor firma os passos de um homem quando a conduta deste o agrada. Ainda que tropece, não cairá, pois o Senhor o toma pela mão. Aqui nós temos uma promessa condicional. O nosso comportamento, a nossa conduta, o nosso andar diante de Deus precisa agradar a Deus. O nosso comportamento deve ser aprovado por Deus. O nosso testemunho deve trazer honra para Deus. Quando nós estamos num relacionamento piedoso com Deus, Ele firma os nossos passos. Nós não estamos livres de tropeços, mas nós não vamos cair. Deus vai nos segurar pelas mãos. Nada vai frustrar os propósitos de Deus em nossas vidas. Nós estamos seguros neles, nós podemos descansar em seus planos para as nossas vidas. Nós podemos estar contentes em toda e qualquer situação, porque, como o apóstolo Paulo nos ensina lá em Romanos 8, 28, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Romanos 8, 28. Vocês sabem qual é o Romanos 8, 28 do Antigo Testamento? É Gênesis, capítulo 50, versículo 20. Venha comigo para lá.
Gênesis 50, 20. Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Isso aqui é a parte final da história de José do Egito. Os irmãos tramaram tirar a vida de José, eles tinham inveja dele, planejaram o mal para ele, atiraram ele dentro de um poço, depois venderam ele como um escravo para uma caravana midianita que estava indo para o Egito. Lá ele foi trabalhar para um importante oficial de Faraó. A esposa deste oficial mentiu a respeito de José. Ele foi preso injustamente. Ele ficou 2 anos na prisão. Lá ele interpretou os sonhos do copeiro e do padeiro de Faraó. E nós lemos constantemente ali na narrativa de José que Deus estava com ele, Deus era com ele, tudo que José fazia era bem sucedido. Então o copeiro-chefe falou de José ao Faraó, José interpretou os sonhos de Faraó, depois disso ele foi exaltado à posição de governador do Egito, ele só estava abaixo de Faraó. E aqui em Gênesis, capítulo 50, versículo 20, ele dá esta resposta aos seus irmãos. Mais uma vez, vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Essa resposta sábia e teológica da parte de José entrou para a história do povo de Deus. É uma afirmação clássica da soberania de Deus sobre os negócios dos seres humanos. Pensemos um pouco em Paulo. Ele escreveu sua carta aos Filipenses quando ele estava preso. E nós sabemos por esta carta que Paulo, em vez de sentir pena de si mesmo e entrar em desespero, ele passava o seu tempo todo testemunhando aos guardas e encorajando as igrejas. Venha comigo aqui para Filipenses. Filipenses, no capítulo 1, versículos 12, 13 e 14. Quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem, ao contrário, servido para o progresso do Evangelho. Como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estou na prisão por causa de Cristo. E os irmãos, em sua maioria, motivados no Senhor pela minha prisão, estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor. Que maravilhoso esse testemunho aqui de Paulo. Deus tinha um trabalho importante para Paulo na prisão e ele foi fiel em executar esse trabalho. Deus pôde usar as circunstâncias difíceis e Deus pode até fazer daquilo que nós consideramos em nossas vidas tragédias, Ele pode, através disso tudo, produzir vitórias para o seu reino. É isso que a história de José nos ensina. A crucificação do nosso Senhor Jesus Cristo também parecia uma tragédia terrível para os seguidores e discípulos de Cristo, mas a crucificação foi o maior triunfo de Deus. Paulo escreve o seguinte em Colossenses 2, versículo 15. E tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. A igreja primitiva lá em Jerusalém certamente não recebeu com agrado toda aquela perseguição que se abateu sobre ela a partir de Atos capítulo 8. Mas hoje nós sabemos que este foi o meio que Deus usou para espalhar o seu povo pelo mundo. E foi dessa forma que o evangelho se propagou para todo lugar, para os gentios e para os judeus. Por fim, um quinto subponto aqui, nós precisamos meditar no fato de que nenhum acontecimento terreno, grande ou pequeno, na vida de um filho de Deus, significa o fim de sua existência. Nós precisamos refletir no fato de que nós temos um grande futuro adiante, nós viveremos para sempre, e o melhor da história está por vir. Este mundo aqui não é o nosso lugar, nós não estamos em casa,
Vocês estão lembrados do que o apóstolo Paulo escreveu em Romanos 6:23? Lá está escrito: pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Qual é a parte que geralmente nós mais lembramos deste versículo? O salário do pecado é a morte. Às vezes nem percebemos o dom gratuito de Deus que está presente neste versículo. Qual é o dom gratuito de Deus? A vida eterna. Talvez nós quase não nos lembramos disso porque ela é gratuita. Nós não damos valor para aquilo que é de graça. Mas, de acordo com este versículo, seja o que for que nos aconteça, mesmo que seja a morte, tudo isso será algo apenas momentâneo e passageiro diante da eternidade. Paulo disse o seguinte lá em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 17. 2 Coríntios 4, 17. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Conforme nós meditamos em verdades como essas, as promessas de Deus, o caráter de Deus, os propósitos de Deus, o alcance da eternidade, nós estaremos mais contentes e mais satisfeitos em Cristo. Então, este é o primeiro passo para aprendermos a estar contentes em toda e qualquer situação. Ou seja, nós aprendemos o verdadeiro contentamento pela meditação na palavra de Deus. Na semana que vem nós vamos tentar ver mais 2 passos. Curve sua cabeça e vamos orar. Senhor Deus, eu te agradeço por este momento aqui de reflexão na tua palavra. E eu peço que o Senhor aplique-a em nossos corações e que nós estejamos desejosos, Senhor, de meditar profundamente na tua palavra, conhecer as tuas promessas, conhecer o teu caráter, conhecer os teus propósitos, a tua vontade e termos mais expectativas quanto à eternidade. Obrigado pelo tempo que passamos juntos aqui, nos abençoe no restante dessa noite e também no restante dessa semana, é o que eu te peço em nome de Jesus Cristo. Amém. Muito obrigado, irmãos, pela participação de vocês, que esta palavra inspire o seu coração e traga paz, alegria, esperança e conforto para todos nós. Uma abençoada noite e uma abençoada semana, e com a permissão de Deus estaremos juntos no próximo domingo. Uma boa noite a todos.